Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que Jesus abençoe a cada um de nós, também os nossos lares, todos aqueles que nos assistem pelo Facebook e agora também pelo YouTube. Que todos possam receber da misericórdia divina e do amor infinito de Jesus. Hoje teremos a palestra com o Rogério, que irá falar sobre a coragem, né? Assunto tão necessário nos dias atuais e sempre. Então, nós pedimos que Jesus permita que os bons espíritos estejam conosco, a equipe espiritual da nossa casa, de Francisco de Assis, nos assistindo em nossos trabalhos, em nossa reunião. E vamos então elevar o nosso pensamento, visualizando a figura de Jesus, fazendo a oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza, e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permitir que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver por mais essa noite. Graças a Deus, chegamos, né, Joyce? Meio correndinho, mas chegamos. E o que não está correndinho hoje, né? Falar igual mineiro, lembrando nosso saudoso Chico. E a escolha do tema dá sempre algumas borboletas na barriga para a gente escolher um tema para vir trazer, para estudar, para conseguir abordar de uma maneira que a gente se faça claro e se faça principalmente útil para, primeiramente, para nós que nos colocamos nessa posição aqui, feliz posição, temos que agradecer a oportunidade de trabalho, mas para que todos também possam aproveitar, né? E como essa espiritualidade, né, como a regência do nosso Mestre Jesus é misericordiosa conosco, né? Como que eles nos acolhem, como que eles nos direcionam, né? Nós estamos falando aqui de um tema, coragem, que está muito ligado a um programa que eu vi e eu acompanho no canal, né? Aqui vai uma indicação para todos. O canal chama Espiritualidade e Vida, que é do Haroldo Dutra Dias, onde que ele coloca todos os conteúdos espíritas, né? Palestras, estudos de algumas obras, como o Nosso Lar. E há um programinha de mensagens musicadas, tal, às vezes a gente usa para concentração, chama 50 Dias de Coragem, e na qual ele vai recitando esses textos escritos em um livro intitulado com esse mesmo nome, Coragem, de 1971, né, do nosso querido Chico Xavier. E, né, mais de 50 anos atrás, esse livro foi publicado em 1 de agosto de 1971. E ele trazia temas para os dias de hoje, como esse. Abordar vários temas sobre o aspecto da coragem. Temas como depressão, como a própria tensão do dia a dia, conflitos, né? Conflitos no trabalho, né?
Então, 55 anos atrás. E uma característica, talvez, das obras do Chico, é que quando você vê uma obra, né, ele estando nessa fase da vida, ele já acumulava aí próximo dos seus 100 livros publicados, né, por espíritos diversos, né? Isso nos chama a atenção que é um tema que demanda vários aspectos, vários pontos de vista. Então, não é um tema fácil. Então, quando temos uma pleiade de espíritos como André Luiz, né, Meimei, Bezerra de Menezes, Batuíra, né, todos esses, Albino Teixeira, todos eles trazendo textos, né? Se a gente for ler aqui o prefácio não, o índice, né? Ajuda-te hoje. E uma característica também, fazendo um parênteses aqui, parece-nos, né, que ele já antevia essa questão, a espiritualidade já antevia essa nossa pressa de hoje, esse nosso sentido de urgência, porque, né, não mais aqueles romances, né, como Emmanuel, né, como o próprio Humberto, né, escreveu, ditou e foram escritos através da mediunidade do Chico, mas nesse momento começa a vir, né, já tinha vindo Fonte Viva, a coleção Fonte Viva, e começa a vir textos que quase não dá uma página grande. Parece que ele nos preparava para os momentos atuais. E assim é a espiritualidade, né? Toda vez que é necessário que a gente vai enfrentar uma transformação, algo que vai impactar, sempre vem os seus precursores. Nunca nos falta a ajuda. Então, para esse momento, também foram deixados alguns textos, algumas obras que podem, sim, nos direcionar e nos acolher. Então, esse pequeno livrinho trata desse tema. Eu gostaria de fazer a introdução aqui, o prefácio, porque não daria para escolher para um momento desse, não consegui escolher um dos textos. Então, vamos aqui no prefácio para que a gente possa comentar. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo o equilíbrio. Suplicastes o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requisitaste o privilégio da liberdade, a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura e da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenha saúde, paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca. Ou seja, nós não podemos abrir mão de uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem.
a coragem de servir e a coragem de viver. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas deste simples livro. E aqui nós começamos a nossa reflexão. A mensagem nos traz que a coragem é uma alavanca, né? Então, se a gente for pegar a função da alavanca, ela é para potencializar a força, né? Ela é um meio, né? Um canal que nos leva, ela está sempre intermediando alguma coisa. Essa é a grande abordagem, né? Talvez o contexto, né, sucinto da mensagem que o livro queria trazer para a gente, né? Em todas em seus textos, as suas mensagens, para que nós nos conscientizássemos de usar a coragem como uma alavanca e que não nos esquecêssemos de também pedi-la, porque muitas vezes a gente quer a coisa meio que de bate-pronto, né? A gente quer dada, né? Porque nós pedimos o fim, nós pedimos a obra pronta e nos esquecemos de pedir os meios de que consigamos, né? Então, por isso que essa mensagem tão impactante nos fala tão ao íntimo, né? Para que a gente não queira só as obras prontas, porque que mérito teríamos, né? E o próprio texto fala dessa coragem de servir e essa coragem de viver, né? Por que será que está falando disso, né? Lá em 1971 eu não estava lá, né? Não estava aqui, talvez, né? Talvez estivesse lá, mas nós tínhamos um cenário talvez um pouco diferente. Eu acredito que todos nós vemos sentindo que nos tempos atuais, tempos de transição planetária ou de pré-transição, em que nós estamos aspirando essa mudança, essa virada de chave, nós estamos vivendo fenômenos, né, que não tínhamos vivido antes. O senso de urgência que nós temos comentado nos estudos que fazemos aqui, que é comum a todos, o senso de que nós nos cobramos tanto, né, de que sempre precisamos fazer mais, talvez não estejamos sendo tão justos, né, ou tão amorosos conosco mesmo, mas aí problema de cada um, tá lá o doutor que pode nos atender para ajudar a gente a se equalizar tudo isso, né? Mas é fato de que há um senso comum, há uma áurea popular, né? Há um sentimento comum de que a gente precisa acelerar, e nós estamos acelerando. Nós sentimos uma culpa. Tem muitas vezes que a gente senta numa cadeira e parece que, né, dá uma respirada, a gente já quer procurar alguma coisa porque incomodou da gente, né, parece que a gente não merece aquele descanso. Talvez eu esteja falando de algo, mas eu vejo algumas cabecinhas fazendo assim, né? Então, esses são tempos de hoje, né, em que se faz para agora, e talvez nós tenhamos trazendo para esse momento, né, para esse momento que estamos encarnados, né, um acúmulo de coisas que não ficaram tão bem resolvidas, né? O resultado das nossas obras inacabadas, como falei alguns tempos atrás aqui.
e nós vamos trazendo essa marca dentro do nosso perispírito, dessa vontade de que nessa eu tenho que acertar, não posso errar, eu errei aqui, tenho que corrigir, né? Então, como nos equilibrarmos, como termos a coragem de viver, né? Nós temos um ranking atual do nosso país, né? Em 3 aspectos aqui, que ele está entre os 10 primeiros, né? O Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade, o 5º em depressão e o 8º em suicídio, segundo a OMS. E nós estamos sentindo isso na pele. Todo mundo, né, está tendo que tomar um remedinho para dormir. Antes não era assim, por que é assim agora? Né? Então, daí que o autor fala a coragem de viver, né? A coragem da gente permanecer, persistir por mais um dia, a fé, né? O desenvolvimento dessa relação, como ele fala ali no começo, né? No desenvolvimento da sua relação com Deus, as coisas que a gente pede, o aprender a pedir, né? Então é um ato de coragem, acordar, pôr o pé no chão, levantar a cabeça e ir para mais um dia, né? Esse já é um grande ato de coragem, porque tem muitos que não estão conseguindo, né, fazer esse movimento. Estão inertes, parados, sem forças, em que o desânimo tomou conta. E também se fala dessa coragem de servir. Por quê? Porque muitas vezes no ato da gente beneficiar, da gente fazer algo a outrem, nós não teremos nem sequer a gratidão. Não teremos compreensão, não teremos afeto. Então, é preciso muita coragem para se dizer ou tentar ser cristão nos dias de hoje. Não nos enganemos, não sejamos ingênuos, né? Então, para isso, esse tema é da mais alta necessidade, porque o mundo, né, nós somos energia. Não adianta as palavras belas, tudo, a gente achar que é 1000 maravilhas, mas no nosso sentimento continua pesado, a gente continua sem entender. Então, essa necessidade de trazer para esses tempos um consolador. E é aí que a nossa doutrina ela é trivial, né? Ela que consola, ela que orienta, ela que acolhe, né? Mas é preciso que essa porta seja aberta pelo lado de dentro, né? Tudo está, né? Todo o desespero ou toda a felicidade está dentro de nós. Está na maneira como que a gente entende. Porque aquilo que é prova para um, pode não ser para outro, né? Se um físico, um professor vier aqui aplicar uma prova de física para mim, vai ser um desastre. Mas se aplicar para ele mesmo, aquilo já não é mais prova. Então, uma vez nós tendo absorvido, a gente tendo assimilado, a prova deixa de existir. Certo? Isso é coerente. Então, nós, à medida que vamos revivendo, encarnando, passando por essas provas, por essas reencarnações, nós vamos desenvolvendo também mais fibra, mais força, mais entendimento, né? E vamos ficando mais fortes. Então, mas como fala o próprio André Luiz, né? Vencida um problema, espere outro. Não é
como que ele complementa, não é outra, né, a função da escola, porque o nosso planeta, né, nosso momento é de provas e expiações. Então, nós vamos ter essa amiga, né, nossa, essa alavanca do nosso progresso, enquanto ainda não atingirmos a nossa angelitude, né? E quando você aborda o tema, quando você lê esse tema, ele traz esse conceito de coragem em 3 aspectos, né? Uma mentalidade de coragem, um comportamento de coragem e, enfim, um sentimento de coragem, né? Então, o que seria uma mentalidade de coragem? Mentalidade é a nossa massa cinzenta, né? Aquilo que nós temos consciência. A mentalidade de coragem, eu ter consciência. Então, traduzindo, seria o nosso olhar da vida futura, que é um dos princípios básicos, né, do Espiritismo. Então, no enfrentamento de um problema, saber olhar com os olhos do Espírito que essa é apenas mais uma lição. Essa é um pequeno espaço de tempo finito diante da imensidão da eternidade que nós temos, né? É conseguir fazer esse afastamento, né? Nós brincávamos na aula ontem, né? Por isso que é tão mais fácil a gente dar conselho e dar opinião na vida dos outros, né? Porque a gente vê de um prisma diferente. Já falava Chaplin, né, que a vida, né, toda a vida olhada de muito perto é uma tragédia, mas quando a gente olha de longe, né, ela é uma comédia. Então, quando nós conseguimos fazer esse movimento, como orienta Santo Agostinho, de a gente fazer as reflexões, tentar se colocar de fora da emoção e da dor, e entendendo com a mentalidade consciente, isso é uma mentalidade de coragem. Olhar, né, pelos olhos do Espírito, enxergando a eternidade. Porque, se assim não for, o que será que nós estamos fazendo? O que será que nós estamos aprendendo, né? Então, ser positivo, né, se manter resiliente, é uma atitude de coragem, uma atitude de fé, uma atitude de entendimento da doutrina que nós estudamos, né? Imaginemos, né, para que a gente possa elucidar. Falávamos nós quase aí ao nosso entardecer da nossa vida, já passamos por muitas coisas, né? Nós nos encontramos numa situação de muita felicidade, nós estudamos na melhor escola possível que a gente queria, a gente está com o amor da nossa vida, estamos bem financeiramente, bem de saúde, né? E de repente nos é oferecido um emprego, vamos dizer assim. Chega alguém desconhecido e nos oferece um emprego, mas nesse emprego ele não é tão, vamos dizer assim, o pagamento dele, eu acho que não é tão atraente assim. Essa é um pouquinho da história do nosso codificador. Gostaria de ler esse trechinho. Quando o Espírito de Verdade, em 1856, vem passar para ele qual que era a missão dele,
ele se encontrava nessa condição. Tinha casado com o amor da vida, tinha passado muitos perrengues, mas estava lecionando, tinha se reconstituído, né, financeiramente, né, domínio total sobre os temas que abordava, publicações de livro, né, e foi oferecida uma missão, né? E ele, nesse diálogo com o Espírito de verdade, ele pergunta, ele faz essa pergunta aqui, ó: quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? O Espírito de verdade responde para ele: não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros, porque até então era o que ele tinha feito, né? E ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se aguçarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Está terminando, gente. É até pesado para ler. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando em um lugar de uma vereda florida não encontra sob os seus passos senão espinhos, agrulhas, pedras e serpente. Para tais missões não basta a inteligência, é preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter a prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por coisas medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vê que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Esta foi a proposta de emprego para Kardec, né? Então, é aqui que eu falo que ele poderia, ele veio na condição de missionário, certo? E é aqui aonde se diferencia os grandes, porque não era resignação, não era imposta. O Espírito de verdade falou para ele que ele poderia declinar, e disse em tons bem claros o quanto ele ia sofrer. Não tem como ser mais claro que isso, né? E aqui é a renúncia total de si em favor de outrem. Essa é a grande diferença dos espíritos de envergadura moral, de escola, né, que estão aí naquelas
aqueles patamares que desejamos chegar um dia. E ele aceita essa missão. E tudo acontece, como ele relata em Obras Póstumas, da maneira como foi dita. Ele passou por cada detalhe do que está escrito aqui, né? O Espírito de verdade cumpriu toda a verdade, né? Então, é preciso essa mentalidade, né? Para que a gente consiga olhar com os olhos do Espírito. E um comportamento de coragem, né? A gente se manter esse comportamento, né? Aqui, para elucidar a história de Chico, porque nesse momento da vida do Chico, em 1971, a gente já não sabe, né, se ele é apenas o médium que psicografou, ou se ele é a história viva daquilo que ele falava, né, daquilo que ele escrevia. Porque Chico tinha passado por grandes crises. Ele nunca, né, quem assistiu ou quem já leu alguma biografia, né, nunca teve um segundinho de alívio, né? Também foi falado para ele o que ele ia ter que enfrentar na primeira conversa com Emmanuel. Mas vamos nos falar de 1944, do caso da revista Cruzeiro, né, em que dois repórteres foram fazer uma reportagem, né? O nome da reportagem eu peguei aqui, chamava Chico Xavier, o Detetive do Além. O intuito da reportagem era desmascarar o Chico. Não sei se todo mundo conhece essa história, tentar ser breve, mas Davi Nasser e Jean Manzon, que eram dois jornalistas renomados, se apresentam como estrangeiros para Chico, né? E todo o tempo está ali falando inglês e tudo mais, isso passa no filme, e para ludibriar ele, né? Porque se ele fosse realmente tudo o que ele fosse, ele saberia, né? E Chico deixa a coisa rolar, tudo mais, né? E no final eles saem contentes da vida porque eles aplicaram aquele golpe. Em nenhum momento o Chico falou nada, desmascarou eles, né? E eles publicam isso na revista Cruzeiro. Só que Chico dá um presente para os visitantes. Ele assina um livro, me escapa agora qual que é o livro, mas assina um livro com uma dedicatória para cada um, que eles pouco se importam com esse livro, né? E faz uma dedicatória para aqueles que estavam indo visitar. Só que 10 anos depois, uma das esposas de um deles pega esse livro. Naquele momento, o Chico tinha sido detratado, né, de charlatão, de tudo mais, na revista mais importante do país, né? E ele que levava praticamente o nome da doutrina espírita, você imagina, né? Nessa reportagem de comoção nacional, de abrangência nacional. E a esposa deles abre a dedicatória, e lá ela lê toda a dedicatória, e no final ele assina com o nome verdadeiro do repórter, né? A Davi Nasser e a Jean Manzon. Um liga para o outro, e do outro estava escrito também. E aí? 10 anos depois, eles publicam a mensagem fazendo a retratação. Só que aqui não está a grande coisa, né? O grande pulo do gato, o clímax dessa história. É porque o comportamento de coragem. Aqui que está o pulo do gato, né? Porque 10 anos você sendo, né, massacrado como falso, como charlatão, pelo um país inteiro, né? Em que você só dedicou bondade, só fez o bem, só se entregou com tudo o que tinha, né? E você recebia isso de todos. E jamais nenhum dos seus íntimos falou sobre isso. Ninguém sabia. Você imagina você ter a chance de dar o troco, você ter a chance de dar na mesma moeda, né?
Então, o tamanho da envergadura moral do nosso querido Chico, jamais para nenhum, nem as pessoas que estavam perto, porque aquilo poderia sair, tomar uma proporção e ofender aqueles que o estavam atacando, que o tinha atacado. Então, será que nós teríamos o comportamento de coragem que esse nosso irmão teve, né? E assim, até que com tanto sacrifício, tanta obra, tantas vezes que a gente vai patinando, que a gente vai, né, amassando barro nessa grande jornada, a gente tenha um sentimento de coragem, né, em que a gente possa, né, amar sem esperar retribuição, que a gente só seja gentil, né? E está tão difícil ser gentil. A gente vê o trânsito, a gente vê as histórias, né? A gente vê os jornais. Quanto é difícil você manter um sorriso, manter o semblante aberto, o braço aberto, a disponibilidade, o ouvido, o acolhimento, a compreensão. Todos nós estamos precisando de compreensão. Todos nós estamos carentes de afeto. Não há um que não precise de um acolhimento, que não precise de um colo, né? E nós temos tudo isso, nós sabemos tudo isso, mas por algum motivo nós nos deixamos contaminar por essa temperatura, por essa desarmonia, por esse turbilhão que nós vivemos. Então é preciso coragem, é preciso uma mentalidade de coragem para saber que isso não nos representa, não é o que somos. É preciso um comportamento de coragem para se manter fiel aos nossos princípios, fiel aos nossos valores, a gente ser espírita na nossa rotina, no nosso dia a dia, mesmo que, vamos dizer, o pau está caindo na folha no trabalho e você está doido para devolver na mesma moeda, você está doido para expor, mas não. Ter a confiança, porque a justiça, ele já falou, a justiça é de Deus, não somos nós. Não somos nós que vamos corrigir ao fundo aquele irmão que a gente olha que está se desregrando, né? E que, enfim, depois de a gente tentar tanto, a gente consiga, né, vivenciar esse sentimento de coragem para amar sem expectativa, dar sem esperar receber, como fala o nosso querido Francisco, né? Então, que a gente tenha essa coragem. E eu faço votos a todos que olhem, né? Quem acompanha as postagens aqui do centro, depois eu comento lá, deixo o trechinho, né, do canal, para que vocês possam seguir também, né? Espiritualidade de Vida, esse programa que, para aqueles que muitas vezes encontram sem tempo de ler o livro, né, possam ouvir as mensagens. Então, que tenhamos coragem, que a coragem esteja conosco e que nós tenhamos coragem, né, de assumir os papéis, assumir a nossa missão, fazer o que é necessário, né? Coragem, principalmente, de nos perdoar, né? Deus não nos julga, não nos condena, Ele nos dá as oportunidades dia após dia, tá? Então, que a gente não seja tão duro assim com a gente, né? Então, que a paz do Mestre esteja conosco. Obrigado. Eu volto contigo. A coragem de vir aqui falar para vocês todos, toda vez, né? Mas muito bom contar com tantos sorrisos, tantos semblantes e o acolhimento de todos, tá? Muito obrigado. A gente que agradece, né, o Rogério, pelas palavras, pelo conforto amigo. E vamos, então, elevar o nosso pensamento mais uma vez, que possamos aurir essa força maior que nos vem, através dos amigos espirituais, através dos protetores familiares que aqui se encontram com seus protegidos, dizendo que nós não estamos sós,
aquele ente tão querido, também continua conosco. Então vamos fazer a nossa prece, a prece que Jesus nos deixou, e que todos possam receber mais uma vez do mais alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigada a todos.